I need somebody I can talk to. We're talking. Tell me what we're talking about. Bem-vindo ao Watchmode Brasil. E hoje contamos nossas escolhas de celebridades que eram bem queridas ou importantes no que faziam, até que as suas carreiras foram abaladas por escândalos. I was there from day one. We were all petrified of her. She was not nice. Número 10. Lance Armstrong. Lance Armstrong era realmente um dos atletas mais admirados e respeitados. Armstrong wins the Tour de France. For 7 straight years, he dominated arguably the hardest sporting event in the world. Ele era uma lenda no ciclismo, elevando o esporte de nicho para se tornar um herói nacional com as suas 7 vitórias consecutivas no Tour de France. Mas a sua reputação desabou quando a agência antidoping dos Estados Unidos revelou o amplo uso de substâncias para melhorar o desempenho. I couldn't just lay down. There was no difference between attacking in the mountains or attacking at the press conference. Armstrong não só usou essas substâncias, como também coordenou, nas palavras da USADA, o programa de doping mais sofisticado que o esporte já viu. Never should have taken it on, especially knowing that most of what they said was true. Então, basicamente, foi o fim para ele. Armstrong se despediu de vários dos seus títulos e acabou se tornando uma figura infame no mundo dos esportes. People ask me a lot, how you doing? And I tell them, I say, well, I've been better, but I've also been worse. Número 9. Amber Heard. A história de Depp versus Heard é uma trama complicada. Primeiro foi Johnny Depp o vilão público, perdendo até o papel de Greenwald na série Animais Fantásticos. He claims he didn't strike her. But again, that's not the basis for our motion. A percepção pública mais tarde começou a mudar e Amber Heard se tornou um alvo principal. Os ex-companheiros processaram um ao outro, o que resultou no notório julgamento Depp versus Heard de 2022. Foi um pesadelo de relações públicas para a atriz, que antes era respeitada, já que as redes sociais a ridicularizaram e zombaram cruelmente dela. Essa percepção não foi ajudada pelo veredito, com o júri considerando Heard responsável por difamação e concedendo a Depp 15 milhões de dólares em danos. As against Amber Heard, we, the jury, award compensatory damages in the amount of $10 million. Depp também foi considerado responsável por uma questão de difamação, com Heard ganhando 2 milhões de dólares. As against John C. Depp II, we, the jury, award compensatory damages in the amount of $2 million. Ambos apelaram, mas eventualmente chegaram a um acordo. Número 8. Matt Lauer. De certa forma, Matt Lauer era o último vestígio de uma era passada. We're very excited to be celebrating you, Matt, and Al and I were lucky enough to be here when it all started. In 1997. Hoje em dia, a maioria das pessoas recebe as suas notícias através das redes sociais ou notificações no celular. Parece que a era do âncora de notícias está, em grande parte, no fim. E talvez tenha se encerrado para Lauer. Ele apresentou o Today por 20 anos, a partir de 1997. Mas o movimento Me Too eventualmente levou a descobertas perturbadoras. De fato, a demissão de Lauer foi revelada em 29 de novembro de 2017, com o presidente da NBC explicando que Lauer havia sido acusado de assédio sexual. Mais vítimas então se apresentaram, compartilhando histórias semelhantes. No entanto, o jornalista Ronan Farrow afirma no seu livro Catch and Kill que a NBC já estava ciente do comportamento criminoso de Lauer antes da sua demissão. The evidence in this book, the documentation and paper trail of settlements, reveals that there were multiple arrangements to keep women quiet who had allegations against Matt Lauer years before this one that got him fired. Número 7. J.K. Rowling. Apesar da polêmica, Harry Potter continua firme e forte. A saga ainda é um fenômeno cultural, e a HBO anunciou que vai adaptar os livros para uma série de TV. Mas isso é um exemplo atual de um nome problemático sendo mencionado em sussurros. As opiniões de Rowling sobre sexo e gênero, especialmente em relação a pessoas transgênero, geraram muita rejeição nos últimos anos. Muitos no mundo bruxo, incluindo atores que participaram dos filmes e diversos fãs, condenaram os pontos de vista de Rowling, assim como muitos especialistas no assunto. Ela foi chamada de transfóbica e de feminista radical excludente de pessoas trans, e alguns ativistas chegaram a queimar livros de Harry Potter em protesto. Por outro lado, há quem ainda encontre conforto na franquia, mesmo criticando a autora. Fear of a name only increases fear of the thing itself. Número 6. Paula Deen. Paula Deen era uma das mais famosas chefes americanas. I have a fabulous healthy bean dip
with sun-dried tomatoes. Vencedora do Daytime Emmy, Dean era uma chefe de sucesso e personalidade da mídia que preparava pratos saborosos com muita manteiga e gordura. Não eram necessariamente as refeições mais saudáveis do mundo, mas exemplificavam os confortos da sua região. No entanto, a chefe enfrentou um grande revés da carreira em 2013, quando foi acusada de discriminação racial e sexual. The pain has been tremendous that I have caused to myself and to others. Não foi o processo em si que trouxe problemas para Dean, mas sim o depoimento no qual ela admitiu ter usado um termo racista no passado. According to the deposition, Dean was asked, "Have you ever used the N-word yourself?" To which she replies, "Yes, of course." When asked for context, she said it was in a conversation with her husband. Praticamente todos os parceiros comerciais de Dean a abandonaram e ela rapidamente desapareceu da consciência pública. I think it's a learning lesson for her and it's a learning lesson for the people that do forgive. So I would forgive her. Número 5. Kevin Spacey. É impressionante como Kevin Spacey caiu em desgraça tão rápido. Em 28 de outubro de 2017, ele era um adorado ator vencedor do Oscar, cujo nome garantia o sucesso da crítica. E no dia seguinte, ele se tornou uma celebridade excluída e amplamente detestada. Isso foi resultado da acusação do ator Anthony Rapp, que alegou que Spacey o assediou em 1986. Essa acusação abriu as comportas e mais de uma dúzia de vítimas vieram à tona para compartilhar as suas histórias de abuso e agressão. I've led a very long, very successful career avoiding this sort of intrigue with the press. I can't see any advantage in starting now. Ele foi imediatamente retirado de vários projetos, incluindo o seriado de sucesso da Netflix, House of Cards. Acusações também foram apresentadas, mas Spacey foi finalmente absolvido. Mesmo assim, é inegável que agora paira uma sombra sobre o seu nome. Número 4. Ellen DeGeneres. Não há como negar que Ellen DeGeneres se tornou uma figura brilhante na história da televisão. Susan, I'm gay. The Puppy Episode, de Ellen, de 1997, é um marco, apresentando a personagem se assumindo como lésbica, com a atriz também fazendo o mesmo nessa época. Mais tarde, ela encontrou grande sucesso na indústria de talk shows, com The Ellen DeGeneres Show, rodando quase 20 temporadas entre 2003 e 2022. Mas em julho de 2020, o BuzzFeed News publicou os relatos de ex-funcionários que acusaram DeGeneres de criar um ambiente de trabalho hostil. Isso incluía uma história de racismo. I learned that things happened here that never should have happened. I take that very seriously and I want to say I am so sorry to the people who were affected. Embora DeGeneres tenha tentado se desculpar durante a estreia da 18ª temporada, isso não foi o suficiente para salvar a sua reputação. Liar, hypocrite. That's my reaction. Ela optou então por encerrar o seu programa apenas alguns anos depois. Número 3. Michael Richards. Poucos outros programas dominaram os anos 90 como Seinfeld, e poucos dominaram Seinfeld mais do que Michael Richards. Embora a sitcom tenha o nome do seu ator e personagem principal, muitas vezes era Kramer quem roubava a cena com as suas palhaçadas malucas. Here's to feeling good all the time. Richards recebeu 5 indicações consecutivas ao Emmy de melhor ator coadjuvante em comédia e ganhou 3 delas. Parecia um legado que nunca seria manchado. Isso é, até 17 de novembro de 2006, quando ele foi capturado em vídeo fazendo um discurso racista no Hollywood Laugh Factory. Isso destruiu totalmente a sua reputação e efetivamente encerrou a sua carreira na comédia. I'm really busted up over this and I'm very, very sorry to those people in the audience, the blacks, the Hispanics, the whites, everyone that was there that took the brunt of that anger and hate and rage. Número 2. Roseanne Barr. Apesar de ser um fenômeno cultural, Seinfeld teve a sua parcela de concorrência, e Roseanne estava entre eles. What'd you find out about me? Um programa muito querido, recebeu elogios por suas temáticas relacionadas à classe trabalhadora, e Barr ganhou o Emmy de melhor atriz principal em comédia em 1993. A sitcom chegou ao fim em 97, mas permaneceu na cultura pop, levando a um revival 21 anos depois. No entanto, apenas 9 episódios foram ao ar antes de ser rapidamente cancelado, mais tarde sendo reformulado como The Conners. This would have sold like hotcakes if only you hadn't killed off the most interesting character. Isso não foi devido à baixa audiência, mas a Barr fazendo um comentário racista no Twitter. O presidente da ABC chamou isso de abominável e repugnante, um sentimento com o qual quase todos concordaram. ABC pulled the plug on the show, saying Roseanne's Twitter statement is abhorrent, repugnant, and inconsistent with our values, and we've decided to cancel her show. Nem é preciso dizer que Barr não fez parte de The Conners. I know Roseanne would want me to step in and watch over the family. No, it'd kill her. But
But she's already dead, so carry on. Antes de continuarmos, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Número 1. Bill Cosby. Apesar de ser uma figura popular durante os anos 60 e 70, Cosby ganhou renome por interpretar Cliff Huxtable em The Cosby Show. Tanto o sitcom quanto o papel foram inovadores, e Cosby ficou conhecido como o pai da América, por sua calorosidade e simpatia infinitas. Mas essa imagem escondia uma realidade muito sombria. Who's in trouble now? A história de Cosby com assédio se tornou mais conhecida em 2014, quando várias mulheres acusaram um comediante de agressão sexual. I never saw any drugs, but I would wake up completely confused. Uma acusadora chamada Jill Ellison afirmou que ele escapou impune porque se escondia atrás da imagem de Cliff Huxtable. Embora a condenação tenha ocorrido em 2018, ela foi anulada cerca de 3 anos depois. Não porque o tribunal alegasse agora que Cosby era inocente, mas sim devido à violação do devido processo legal. E aí, faltou alguém nessa lista? Conta pra gente aqui nos comentários. It was a selfish response. I took it too personally.